Olá pessoal, me chamo Guilherme Alcântara. Bom pessoal, dando início ao nosso podcast aqui sobre bancos de higienoplasta. Bom, vou dar um breve início, falar um pouco sobre sua importância e o que é o banco de higienoplasta. O banco de higienoplasta nada mais é um local onde se armazena a genética dos seres, podendo ser animais ou vegetais. Tem grande importância e é aliado ao melhoramento genético e a conservação da genética daquele ser. Um exemplo é a cultura da soja. A cultura da soja, hoje, ela consegue ser resistente a certos tipos de insetos, como também resistente a certas moléculas de defensivos químicos. Por quê? Porque foi introduzido os genes de outra planta nela. Antigamente, o cruzamento entre plantas só podia ser de mesmos genes. Não se conseguia tirar, por exemplo, um gene de um inseto ou de uma molécula de tal defensivo para conseguir introduzir no ser, para ele se tornar resistente. Isso é graças ao banco de hemoplasta. É também muito importante para a conservação dos genes, ou seja, não perder as características genéticas dessa planta, como também perpetuar assim a espécie por muitos anos, onde ela pode ficar armazenada ali e ter seus genes, por exemplo, para quando tiver um outro melhoramento genético ou outra praga que vir se tornar resistente a essa soja por acaso, eles conseguirem pesquisar e melhorar assim a planta. Olá, me chamo Gabriel Alcântara, vou falar um pouco a respeito de banco de germoplasma animal, né? Se tratando de banco de germoplasma, quando a gente toca nesse nome, a gente remete a uma lembrança de banco mesmo, onde a gente guarda nossos dinheiros, né? O valor que a gente tem de dinheiro. E trazendo um pouco para a parte do germoplasma, é basicamente a mesma coisa. O nome tem praticamente o mesmo significado. O banco de germoplasma tem a função de guardar a genética dos animais, dos seres vivos, né? Quando estudamos diferentes características dos animais, seja ela, por exemplo, cor, a sua produção, a sua resistência a doenças, né, adaptação ao clima, adaptação à fauna e à flora em que ele vive, é muito importante. A gente é de grande valia a gente guardar essas informações para que, com o passar dos anos, não corra o risco da gente perder essas informações importantes, e para isso é necessário manter o núcleo de conservação e preservação dessas informações. Bom, os cientistas que atuam, né, no banco de germoplasma usam esse germoplasma para a conservação de importantes características dos animais que eles estão estudando, né? As técnicas de laboratório, também como as de campo, por exemplo, até congelação de gametas e de embriões, e a inseminação artificial, que hoje é muito utilizada principalmente na reprodução de bovinos, né, buscando uma melhor genética e animais de características mais parecidas com características que o produtor busca. Com essas técnicas que o banco de germoplasma oferece, os pesquisadores podem assim armazenar e testar e também disseminar o material genético de um determinado grupo de animais. Eu citei o exemplo dos no gado, mas não é só isso, é muito utilizado também em ovinos e caprinos. Olá, me chamo Gabriel Adolfo e hoje vou estar comentando um pouco sobre os bancos de germoplasma de micro-organismos. Bem, eles desempenham um papel essencial no melhoramento genético das plantas.
Isso ocorre porque principalmente muitos micro-organismos, como bactérias e fungos, têm relações simbióticas com as plantas, ou seja, eles desempenham um papel importante no seu crescimento, saúde, resistência a certas doenças. E eu vou estar comentando também um pouco dos benefícios que trazem essas bactérias. A fixação de nitrogênio dá-se por algumas bactérias fixadoras desse nitrogênio, que formam simbioses com a planta, permitindo que elas convertam este nitrogênio atmosférico que se encontra em uma forma utilizável para ela. Isso é crucial para o crescimento dessas plantas. Bancos de germoplasma mantêm cepas dessas bactérias para ajudar o desenvolvimento de plantas mais eficientes na fixação de nitrogênio. Já as micorrizas, fungos micorrízicos, formam associações simbióticas, principalmente com as raízes da planta, melhorando a absorção de nutrientes, principalmente como fósforo. A pesquisa das cepas eficazes desses fungos pode levar ao desenvolvimento de culturas mais resistentes e mais produtivas. E agora comentando um pouco na parte de doenças, o controle, algumas bactérias e fungos, eles têm a capacidade de controlar doenças de plantas, e ao se estudar, percebe-se que preservar esses micro-organismos em bancos de germoplasma que os cientistas desenvolvem como um método de controle dessas doenças, assim se tornando mais eficazes e sustentáveis para as plantações. Fala turma, tudo bem? Eu me chamo José Caetano e vou falar um pouco sobre banco de germoplasma de peixes. Os BACs consistem em unidades conservadoras de um material genético de uso imediato ou com potencial de uso futuro. Com isso, a Embrapa desenvolveu o primeiro BAC ativo do Brasil, situado em Palmas, Tocantins. O plantel é formado por centenas de peixes vivos, além de um banco genético conservado em nitrogênio líquido. O BAC inicialmente conta com 3 espécies estratégicas para o setor aquícola, as quais serão o tambaqui, a caranha e o pirarucu, as quais serão mantidas em excito, vivos e excitos, por meio de material genético semi-criopreservado. Destaca o pesquisador da Embrapa, Luiz Eduardo, coordenador do projeto. Ele conta que o objetivo do BAC é apoiar a realização de pesquisas e desenvolvimento de tecnologias e inovação para a agricultura nacional, além de iniciar a implantação de um banco de germoplasma para a conservação das espécies nativas da região amazônica. Então, o que ele quer dizer com isso, turma? Que além da gente fazer a preservação dessas espécies nativas, a gente consegue fazer um retorno econômico, pegar algumas dessas espécies como o tambaqui, a caranha e o pirarucu e fazer com que ela torne o peixe economicamente correto, né? Ele possa ser colocado no mercado e você ter um retorno. Além disso, você consegue fazer a preservação dessas espécies, mas com um recurso econômico em cima. É isso, eu espero ter ajudado e bons estudos. Fala turma, e aí, beleza? Meu nome é Manuel Vilela e eu vou iniciar falando um pouco sobre banco de germoplasma vegetal. Um banco de germoplasma ele é formado, a partir de uma identificação da caracterização e da preservação de células germinativas, no caso, de algumas plantas, sejam tanto vegetais ou animais. Quando nós comentamos as diferentes caracterizações das plantas, como cor, tamanho, comportamento, produção e o mais importante, condição de
adaptação ao clima e a resistências às doenças. Devemos conservar essas diferenças para a gente usar futuramente. Aqueles que não são mais importantes para a preservação, assim, não corremos risco, né, de com o passar dos anos e anos, a gente perder ou descartar aptidões importantes, entendeu? Para isso, é necessário manter essas sementes, esses bancos de germoplasmas preservado em um lugar adaptativo para não correr risco, né, de perder essas grandes quantidades de sementes. Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Vitor Emanuel e estou participando de mais um podcast de zootecnia. E a seguir eu vou estar falando sobre o banco de germoplasma de micróbios do solo. Como a gente já viu esse assunto em sala de aula, a gente sabe, né, que banco de germoplasma é uma ferramenta essencial para a conservação da biodiversidade do planeta. Os bancos de germoplasma, pessoal, são aqueles lugares que são conservados materiais genéticos de uma ou mais espécies de animais, vegetais e micro-organismos, né? Tá, mas Vitor, por que guardar esses recursos genéticos? Bom, a preservação desses recursos é considerado um bem essencial para as gerações atuais e futuras. Portanto, a conservação dessas espécies em bancos de germoplasma podem ser consideradas bases valiosas para evitar problemas como fome e pobreza. Aqui no Brasil, o maior banco de germoplasma existente fica na Embrapa, a Cernagem, Recursos Genéticos, que fica localizado lá em Brasília, Distrito Federal, e conta com mais de 56.812 espécies de micro-organismos, né? E como a gente já está expert nesse assunto, a gente sabe que os micro-organismos são essenciais para a produção agrícola. Por isso, eles são conservados em bancos, porque sem eles a produção agropecuária fica limitada, né? Os micro-organismos do solo atuam diretamente nos ciclos de macronutrientes, micronutrientes e outros elementos vitais para o crescimento das plantas e da vida animal. A vida microbiota é responsável pela mineralização da matéria orgânica, né? A circulação de componentes e síntese de proteína e ácidos nucleicos e diversas outras coisas. Também a vida microbiota do solo, por isso ela é muito importante para a segurança alimentar de todo o planeta, né? Meu nome é Bruno Tedesco. Vou falar um pouco sobre banco de germoplasma de alimentos, também conhecido como banco de genes ou banco de sementes. É uma instalação dedicada à conservação e preservação da diversidade genética de plantas cultivadas e seus parentes silvestres. Esses bancos desempenham um papel fundamental na segurança alimentar e na agricultura sustentável, armazenando e mantendo amostras de semente e outros materiais vegetais para uso futuro. Os bancos de germoplasma de alimentos coletam e conservam variedades de cultivo de importância econômica, como cereais, frutas, legumes, tubérculos e outras plantas alimentícias. Eles também podem incluir espécies selvagens estreitamente relacionadas aos cultivos, pois essas podem conter genes importantes para melhorar a resistência a doenças, tolerância a condições ambientais adversas e outras características desejáveis. O objetivo principal de um banco de germoplasma de alimentos é manter e proteger a variabilidade genética das plantas para garantir sua disponibilidade a longo prazo. Isso envolve a coleta, conservação, catalogação e documentação de amostras de semente
e outros materiais vegetais, bem como a realização de testes para verificar a viabilidade e a pureza genética das amostras. Existem vários bancos de germoplasma de alimento em todo o mundo, tanto de nível nacional como internacional. Um dos mais importantes são o Banco Mundial de Germoplasma de Alimentos no Banco de Genes da Noruega, o Banco de Germoplasma da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, e os bancos nacionais de germoplasma em diferentes países. Em resumo, um banco de germoplasma de alimento é uma instalação que armazena e conserva a diversidade genética das plantas cultivadas e seus parentes silvestres. Esses bancos desempenham um papel crucial na preservação da segurança alimentar e na sustentabilidade agrícola, ao manter e distribuir materiais genéticos para pesquisa e melhoramento de cultivos. Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Luiz Felipe e vou falar um pouquinho sobre o banco de germoplasma de insetos. Bom, esse banco de germoplasma ele tem a finalidade de conservar e manter aquelas espécies que têm importância tanto no meio médico como no meio agrícola principalmente, né? Que é o ambiente que a gente vai atuar, meio agrícola. Bom, vou dar uns exemplos aqui de insetos no meio médico. Um inseto que é bastante utilizado são as abelhas, para tratar de doenças autoimunes, né? Também já vi muitos casos de inchaços, luxação em tornozelo, por exemplo, utilizar a abelha para diminuir o inchaço. A pessoa é ferroada com o ferrão da abelha, né? E ajuda na redução do inchaço daquela luxação. Bom, as larvas de mosca também são utilizadas na cicatrização de feridas. Por mais que a mosca seja um inseto assim caracterizado insalubre, né, devido à sua vivência sem nenhum cuidado e tal, porque ele pode estar dentro da sua casa, a mosca, ou ela pode estar em cima de fezes e tal. Então é um inseto bastante como é que eu posso falar? Tem um preconceito bem grande sobre esse inseto, né? Devido ao seu histórico. Bom, e eu vou falar um pouquinho também de insetos que são utilizados no meio agrícola. Joaninhas, vespas, a tesourinha, louva-a-Deus, libélulas, alguns percevejos, né? Porque podem ser heróis como também podem ser grandes vilões. Larvas de mosca também, e entre outros. Eu vi também falando sobre formigas, né, que são insetos predadores de outros insetos. Todos esses que eu falei são predadores, justamente por isso que eles são utilizados nesse meio agrícola, né? Pois eles reduzem a população de outros insetos que podem causar um prejuízo maior nas culturas. E voltando a falar da formiga, ela pode ser um vilão, igualmente percevejo, como pode ser também herói, entre aspas, né? Porque ela pode ser predadora, como ela pode ser também o agente causador. E além desses insetos predadores, ainda existe os insetos que têm a responsabilidade de polinizar as plantações, que seria o exemplo das abelhas, né? Fazendo com que essas plantações possam atingir o seu pico produtivo. Então, os insetos têm grande importância não só na agricultura, como no meio médico, meio veterinário também, e entre outros. Por isso que é bastante importante a gente manter a população dos insetos, principalmente os insetos bons. E na verdade também, eu acho que todos os insetos eles têm seu papel, né? Seja ele bom para a população ou não, mas todos os insetos têm seus papéis. E então, o banco de germoplasma ele vem para não perder isso, né? Manter essa população de insetos sempre em pé. E é isso.